Olá, gente, meu nome é Amanda e o meu grupo é composto pelo Adam, o Cris Luan, o Jean, a Ana Amélia e a Ana Luíse, e nós iremos falar da obra Contra o Método de Paul Feyerabend. Nós estamos nos baseando pela primeira edição, que foi traduzida por Octane da Mota e Leônidas Schindelberg, lá no Rio de Janeiro, pela editora Francisco e Alves. Bem, antes de se falar a respeito da obra, é importante que nós relembrarmos o conceito de epistemologia. O termo epistemologia se refere ao estudo sobre a produção do conhecimento. Quando se menciona, no entanto, a epistemologia das ciências, se está abordando os pensadores que se preocuparam em investigar como se constrói um conhecimento dentro da natureza científica. E dentre eles nós temos o Paul Feyerabend. Paul Feyerabend nasceu lá em Viena em 1924, viveu nos Estados Unidos e na Europa e em 1943 serviu ao exército alemão, onde acabou ferido, o que obrigou a utilizar muletas desde então. Após a Guerra do Vietnã, graduou-se em Física, foi orientado por Popper na Escola de Economia de Londres e sua obra de maior destaque é a Contra o Método. Feyerabend foi orientando de Popper, mas em grande parte de sua obra o critica, considerando um racionalista. As suas principais obras, quais está presente essas críticas, são Matando o Tempo e Contra o Método. E de acordo com seu pensamento, não existe um método científico universal. Então ele vai criticar abertamente aí o método científico. De acordo com a sua epistemologia, a ciência é uma empresa anarquista que rejeita a existência de regras universais e defende a violação dessas regras metodológicas. Na verdade, ele afirma que o avanço da ciência se dá justamente ao se violar essas regras metodológicas impostas. Portanto, ele se opõe a um princípio científico único, absoluto, a uma ordem inevitável, ou seja, a unicidade. De acordo com Feyerabend, a única regra é a violação de todas as regras. A sua epistemologia afirma que nenhuma teoria interessante pode ser consistente com todos os fatos. As suas principais obras são A Contra o Método, de 1975, Ciência e Sociedade, uma Sociedade Livre, de 78, e Adeus à Razão, que foi uma coleção de artigos publicado lá em 87. Quanto à obra Contra o Método, a gente percebe aí que ela é um marco nas reflexões da história e da filosofia da ciência. E nela o autor, além de criticar a defesa de um modelo racional universalista para a ciência, ele revela novos possíveis caminhos de interações de padrões mais abstratos com a multiplicidade da prática científica. Esse livro ele tem uma história curiosa. Inicialmente, ele teria sido escrito em conjunto a outro epistemólogo, o Aimé Lacastus, mas ele veio a falecer em 1974. O Lacastus ele teria como contribuição uma abordagem mais racionalista da ciência. Ele defendia muito a existência de um progresso científico e, por conta disso, o livro seria baseado em diálogo e argumentação de Feyerabend. Esse livro ele seria composto de 2 volumes, um volume a favor do método escrito por Lacastus e um volume contra o método escrito por Feyerabend. O Feyerabend disse que, por ter sido planejado para essa contraposição, no próprio volume contra o método, ele exagerou em alguns argumentos, na expectativa de que o Lacastus usaria isso para aquecer o debate, mas como o livro ficou sem respostas, acabou ficando um tanto desproporcional. Então, é importante que o leitor esteja avisado antes de ler a obra, mas isso não quer dizer que o que está ali não deva ser levado a sério, muito pelo contrário. Ele faz afirmações muito sérias, ainda que às vezes exageradas. A partir dessa pequena advertência aí, a gente pode embarcar nessa obra e nessa crítica epistemológica que o Feyerabend apresenta. Bom dia, eu sou o Jean e eu vou dar continuidade à apresentação sobre a obra do Paul Feyerabend, abordando um dos principais conceitos presentes na obra, e entre eles, um dos que mais chama a atenção, um do que dá corpo à obra, é o chamado anarquismo epistemológico, né? Na visão do autor, um anarquista seria aquele que se opõe a um princípio único, absoluto, de ordem imutável, não aquele que se opõe a toda e qualquer organização. Logo, deve ser entendido como oposição a um conjunto único e fixo de regras. Em outras palavras, como a oposição ao que se pretendia caracterizar como um método, na visão de Karl Popper, lá no Racionalismo Crítico. Eu trago uma citação que está presente no livro, relembrando o tempo de Galileu, que é justamente uma crítica a esse sistema. Galileu veio a criar os elementos necessários para defendê-la
contra aqueles que só aceitam um ponto de vista, quando ele é apresentado de determinado modo e que só confiam nele quando encerra certas frases mágicas denominadas relatos de observação. Isto é, muitas vezes o que acaba interessando em um debate público não são os argumentos, mas certas maneiras de apresentar sua proposição. Assim, a gente pode definir a teoria anarquista do conhecimento, desenvolvida pelo filósofo austríaco, Paul Feyerabend. Discutir sobre epistemologia pode até ser um pouco estranho ao falar em anarquismo, mas é esta a postura decorrente da pesquisa do Feyerabend. O autor ele acaba recorrendo ao pensamento social e a filosofias não analíticas como fonte de inspiração para fundamentar uma metodologia a mais informal possível do procedimento científico. Por conta disso, o primeiro ponto importante é o fato de que ele nega tanto o indutivismo quanto o falseacionismo. E é importante entender, o que se trata de cada uma. Por exemplo, o indutivismo é aquela perspectiva que propõe que a ciência começa com a observação de casos particulares que irão fornecer uma base segura até chegarmos às leis gerais. E depois iremos deduzir essas leis gerais a determinados casos específicos. Já o falsificacionismo, que foi popularizado pelo Karl Popper, que foi orientador do Paul Feyerabend, então no início o Paul Feyerabend era orientando desse autor e posteriormente passou a criticá-lo, ele defende a ideia de que esse caminho do indutivismo é um erro, porque na verdade as teorias não tentam provar a verdade, mas uma boa teoria é aquela colocada à prova e que resiste a tais provas, ou seja, é o falseamento de uma teoria. Então nós temos essas duas posturas opostas e o Paul Feyerabend ele nega as duas, ao demonstrar como sendo os argumentos centrais da sua teoria, que eu vou apresentar aqui, que os eventos, os procedimentos e os resultados que constituem as ciências não têm uma estrutura comum. Isso é importante, pois é a partir disso que, para ele, as ciências falham ao tentar apresentar tais regras fixas que possam, teoricamente, direcionar o procedimento científico de forma universal. E ele também diz que esse é um problema, pois nem toda descoberta pode ser explicada da mesma maneira, E aqui ele dialoga diretamente com as proposições do Karl Popper. Bom, ele também dialoga, ao afirmar que a pesquisa bem-sucedida ela não obedece a padrões gerais. Ela depende de um certo momento de um certo truque, em outro momento de outro. Isso significa que o sucesso científico ele não pode ser explicado de maneira simples. Não há uma receita de bolo, uma fórmula que possa fazer com que um procedimento científico seja garantido, ainda mais em áreas tão distintas. E é dessa forma que um outro conceito é introduzido, o conceito de tudo vale. O tudo vale, o pluralismo metodológico, ele baseia-se de que a ideia de um método estático ou de uma teoria estática de racionalidade, ele funda-se, em uma concepção demasiadamente ingênua do homem e da sua circunstância social. O que isso significa? O Paul Feyerabend, ele diz que a ideia que a ciência apresente regras fixas e universais é contraproducente. Ele define essa ideia como não realista e perniciosa, já que, com a existência das regras para o método científico, a maior parte do procedimento científico ele vai se voltar para fazer com que as regras sejam validadas. Ou seja, há um maior esforço em fazer com que as regras funcionem, ao invés de focar na produção de ciência ou de mais conhecimentos. Então, por conta disso, a ideia de regras fixas universais é prejudicial à ciência, porque também a torna menos adaptável e mais dogmática. E a consequência deste raciocínio é que a única regra que deve prevalecer é o vale tudo. Daí a noção de anarquismo epistemológico. Só que eu até trouxe essa imagem, e aí fica realmente parecendo que vale qualquer coisa nesse campo científico, mas não é bem assim. E, na verdade, muitas vezes, as ideias do Paul Feyerabend, elas são mal interpretadas, porque esse princípio dele não é destrutivo da ciência, e não é contra o método científico, ele é contra um método universal. Segundo Feyerabend, a história da ciência é tão complexa e tão rica que a única metodologia que
que afinal não venha inibir o processo do progresso científico, vai ser essa metodologia do tudo vale, onde a única regra, é a violação das regras metodológicas. Ele também, alguns autores, né, que acompanharam o trabalho do Paul Farben, definem isso como uma espécie de humanitarismo. Ele não vai limitar os cientistas, pois ele não vai impor nenhuma regra rígida, né? E na verdade ele é um sistema mais suscetível ao estímulo do progresso do que as outras alternativas representadas por ordem e lei, né? E dessa forma, a gente segue para um outro conceito, que é o de incomensurabilidade, né? Que basicamente, deixa eu passar o slide, basicamente ela depende de como são interpretadas as teorias e por isso rejeita os critérios mais familiares de comparação. O progresso científico se dá então através de um pluralismo teórico, de uma competição entre teorias sendo testadas umas contra as outras. Ou seja, em um sistema, né, como proposto pelo Karl Popper, lá do raciocínio crítico, né, da racionalidade crítica, não há a possibilidade de duas teorias que tentam explicar o mesmo fenômeno coexistirem à exigência da utilização do mesmo método científico. Então, dessa forma, né, o Paul Feyerabend, ele defende que, na verdade, não existe uma igualdade entre hipóteses antigas, contemporâneas ou mais recentes, pois cada uma vai ter seu valor no seu tempo e meio cultural em que foi desenvolvida. Então, basicamente, ele diz que elas não podem ser comparadas porque elas são incomensuráveis, né? Daí vem o nome do termo. Elas não podem ser medidas e muito menos ditas qual é a melhor, né? Porque não há um critério qualitativo para isso. O Feyerabend também argumenta que a ciência, né, a partir dessa nota aqui, ela não aumenta seus conhecimentos progressivamente, como argumenta Karl Popper. Ele fala que uma teoria científica que sucede à teoria anterior, ela pode não incorporar praticamente nada dessa teoria. Ou seja, há uma série de idas e vindas a passos atrás que são dados e que substituem e que transformam o entendimento de um determinado campo do conhecimento que faz com que ele não seja necessariamente cumulativo, né? Um exemplo disso é a mecânica clássica e a teoria da relatividade. Elas conseguem quantificar as formas e as massas de formas totalmente diferentes, quase não agregando nada uma da outra. E esse é um dos fatos que é também citado no livro, né, de que o fato da ciência ela tem uma aparência mais descuidada do que a sua imagem metodológica tenta transparecer. E que nem sempre a ciência vai se iniciar de um problema. Ele fala da causalidade, que é muito participativa no método científico. Por exemplo, acidentes que acabam tornando-se descobertas, né, como um caso bem específico que ele trata, e na verdade bem interessante, é a descoberta da forma estrutural do benzeno pelo químico alemão Kelly, Kekulé, na verdade. Ele descobriu a forma estrutural do benzeno, né, que é um formato assim, é um trapézio, acho que seja trapézio, né, que são aqueles 6 lados. Ele descobriu a forma estrutural, ele já vinha estudando há alguns anos, e ele não conseguia entender como eram as relações, as ligações simples, né, porque naquela época a ideia que se tinha é que essas formas ocorriam apenas em cadeias abertas, eles não tinham um conceito de cadeias fechadas, e ele descobriu a fórmula estrutural porque ele sonhou com uma cobra comendo o próprio rabo. E aí, a partir disso, ele foi para o laboratório, viu se naquele sistema era possível ocorrer e, sim, a teoria dele foi comprovada. Então, daí, mais uma vez, né, vem a ideia de que o papel da ciência não é criar um método que sirva para tudo, mas sim liberar os cientistas para que eles possam desenvolver melhores respostas possíveis, independente do método. É isso que o Fireburn quer dizer, né, com vale tudo. Não é fazer qualquer coisa e chamar isso de ciência. Mas a ideia de qualquer método, qualquer estratégia, vai valer para encaminhar o processo do conhecimento. Porém, um ponto muito importante é, sem a pressuposição de que a ciência represente o caminho único ou o caminho da racionalidade, né? Sem colocar a ciência em um pedestal. Olá, eu sou a Ana Amélia e vou dar continuidade à nossa apresentação. O Paul Feyerabend, ele vem abordar sobre a condição de coerência.
em que se consiste em que novas hipóteses devem se ajustar a teorias aceitas. Essas atitudes, né, faz com que bloqueie discussões alternativas, e isso vai impedir o progresso e vai forçar o cientista a testar somente uma única hipótese. E isso vai resultar na uniformidade de opinião, o que para Paul Feyerabend é o conformismo dogmático. O Paul Feyerabend ele vai defender, então, o pluralismo teórico, em que várias teorias, né, elas podem ser comparadas para ver qual é a que melhor define tal fenômeno. E, através desses questionamentos, aí, ele vem trazer 3 perguntas que, ao longo do livro, ele vai respondendo. Para o que é ciência, ele vai dizer que não existe uma entidade, uma definição para o que é ciência, e ele vai dizer que ela não é uniforme, né? E também nem sempre ela vai funcionar. Para o que há de formidável a seu respeito, ele vai dizer que nada mais é do que uma ilusão, que a ciência não é melhor ou que deve ser mais valorizada que as demais formas de conhecimento. E como devemos usar as ciências, e quem decide essa questão é a sociedade, né, através de seus costumes e valores, que vai pontuar como se deve usar a ciência, né, e os caminhos que ela vai seguir, né. Levando assim, então, o pensamento radical, né, que o Feyerabend vai dizer que é impossível conceber a ciência fora do âmbito político. Ou seja, a ciência sofre sim influências externas e para ele não tem como separar a ciência e política. E, né, Paul Feyerabend vai dizer assim que existem sim muitas ciências diferentes. No entanto, a ciência ocidental reina sobre todo o globo não por sua racionalidade inerente, né, mas pelo uso do poder. Ou seja, a ciência ocidental ela vem impondo à força seus costumes e seus valores, né, entre, né, as demais ciências. E ele vai dizer que o progresso nada mais é do que forçar, né, esses costumes e valores às demais localidades, como uma espécie de colonização do pensamento. Mas deve-se ressaltar que Paul Feyerabend não é contra a ciência, mas sim contra as ideologias que usam a ciência para esse assassinato cultural, porque para ele, quando você impõe seus costumes, seus valores, você está fazendo uma matança de pensamentos. E isso ele caracteriza como um assassinato cultural, né? Então, nas nossas considerações finais, a gente vem mostrar aqui, né, que foi abordado que Paul Feyerabend ele nega a existência do método. Para ele, a ciência não existe somente um método. Isso vai depender do que está sendo abordado, do que está sendo discutido, né? E ele vai defender, né, esse pluralismo teórico, assim como ele vai ser contra regras racionalistas e ele vai defender o tudo vale para os estudos, né? E ele vai dizer também sobre o controle democrático da ciência, a ciência tendo mais participação, né, nos assuntos dos estudos da ciência. E ele vai dizer não ao estabelecimento acadêmico, não à elitização, né, dos estudos, a elitização da ciência. A ciência, né, vem para todos, né? Não é somente uma parcela pequena da sociedade que deve se fazer ciência, deve se usufruir da ciência. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada. Aqui estão as nossas referências. Espero que tenham gostado. Até a próxima.